Aleluia, aleluia. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus. Mais uma vez, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a você de casa, a graça e a paz. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. O versículo é o 50. Enquanto você abre, eu queria louvar a Deus por mais uma vez podermos estar juntos, ministrando, celebrando ao Senhor. Que alegria. Eu falava para a Thalita enquanto vínhamos para cá. Vamos só trocar aqui. Deu certo? Tá. A gente vai ajustar aqui para tocar a bateria. E eu dizia que eu estava com saudade de pregar para bastante gente. Aleluia. Nós vamos, enquanto ele ajeita aqui Você depois? Amém. O pastor está dando o aviso aqui, só para que nós façamos o dízimo após o período da ministração. Hoje nós temos a ceia, então nós não queremos estender. E que bom que nós podemos juntos aqui nessa noite cultuar a Deus. Eu dizia que eu estava com saudade de ministrar para várias pessoas, e ela disse assim, mas você ministrava para várias pessoas, né? Só que em casa. Eu falei, não, mas eu quero dizer que esse calor humano, né? Vocês aqui dando glória a Deus, aleluia, faz falta. Não que o pessoal do louvor, os pastores que estavam aqui, não, né? Mas quanto mais pessoas dando glória a Deus, melhor. Não que nós queremos público, mas nós queremos mais pessoas celebrando a Deus. Esse calor humano, essa presença gostosa aqui é maravilhoso. E que bom que nós podemos juntos nessa noite celebrar Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Livro Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 50, diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, te exaltamos, te reverenciamos, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo até aqui. Te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, que como sempre, Pai, ela venha gerar vida aos nossos corações, que ela venha nos renovar nessa noite, que saiamos da tua casa, Senhor, deste lugar nessa noite, renovados, restaurados, vivificados, transformados pelo poder da tua palavra, que tem todo o poder, ó Pai. Nós te agradecemos, ministra aos nossos corações, me diminua, para que o Senhor cresça, e seja exaltado, adorado e engrandecido neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. O tema da ministração dessa noite é: deixe para trás a sua capa. Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado aí? Estava com a vontade de fazer isso? Aleluia. Tá bonito o sorriso de vocês, todos mascarados, né? Parecendo o Neymar. Diga comigo assim: deixe para trás a sua capa. Esse é o tema da ministração dessa noite. Quando nós voltamos os nossos olhos, quando nós lemos esse evangelho, e especificamente o capítulo 10, nessa passagem, nós nos deparamos com um dos milagres mais conhecidos que Jesus fizera. Quando nós voltamos os nossos olhos para essa passagem, aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, nós nos deparamos e aprendemos diversas coisas. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, nós percebemos que Jesus, ele cruza o nosso caminho. Quando nós olhamos para essa passagem, nós aprendemos que Jesus conhece as nossas necessidades. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que Jesus ouve o nosso clamor, mesmo em meio a todo o barulho que talvez eu e você estejamos vivendo. Quando nós nos voltamos a esse texto, nós aprendemos que Bartimeu, ele era conhecido pela sua deficiência e não por aquilo que ele era de fato. Nós aprendemos que Jesus trata todos igualmente, com amor. Nós aprendemos a não desistir, mesmo que tudo esteja contrário. Por exemplo, aqueles discípulos gritavam, eles repreendiam, as pessoas repreendiam aquele cego, dizendo para ele assim: cala-te, o mestre não pode atendê-lo, e tantas outras coisas que a palavra não cita, mas repreendiam. E aí, esse cego, ele insistia, ele clamava, ele declarava. Nós aprendemos
que Bartimeu ele não vê Jesus como alguém que pode fazer com que ele se dê bem, mas ele vê Jesus e ele reconhece em Jesus o Messias, porque ele declara: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós voltarmos para os textos antigos, para o Antigo Testamento, Jesus ele vem dessa linhagem de Davi. E dentro desse contexto, dentro dessa linhagem, aquele que viria e ocupasse o trono seria o Messias. E ele não vê Jesus apenas como alguém que pode operar um milagre, alguém que pode curar a vida dele. Ele não vê Jesus apenas como um facilitador, mas ele reconhece a grandeza de Cristo. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele reconhece com suas palavras, ao declarar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que de fato Jesus é o Filho de Deus. E nós aprendemos tudo isso nessa passagem, mas não é especificamente disso que eu quero falar. Nós aprendemos a ter fé, nós aprendemos tantas coisas, aprendemos que Jesus é poderoso para fazer o milagre na minha e na tua vida. E é sobre a capa especificamente que eu quero falar nessa noite. Quando eu li esse texto, eu orava a Deus e pedi um texto para que nós pudéssemos ouvir do Senhor nessa noite. O Senhor ele me levou a Bartimeu, ao texto de Marcos capítulo 10, na passagem especificamente que nós estamos lendo. Mas ao olhar o versículo 50, quando o autor escreve atirando a capa para o lado, quando Bartimeu tem essa atitude, quando ele age atirando a capa para o lado, ele se levanta em um salto e vai até Jesus. Esse atirando a capa para o lado saltou aos meus olhos, me chamou a atenção. Então eu orei a Deus e comecei a buscar aquilo que o Senhor queria tratar com a igreja dele. Aleluia. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que Jesus então ele é chamado por Jesus, ele chama Bartimeu. E quando ele chama Bartimeu, Bartimeu deixa a sua capa. A capa ele é muito interessante para os judeus. A capa nos nossos dias é como se fosse para os homens, o paletó. Mas para os judeus ela não tem esse tom de acessório para embelezar as vestimentas. A capa ela tem o significado, ela tem a simbologia de representar quem de fato a pessoa era na sociedade, o que ela representava na sociedade. É interessante, por exemplo, que o Império Romano ele era muito organizado, e para que a pessoa pudesse mendigar, ela tinha que ter uma autorização para isso, e a autorização era a capa. E os estudiosos vão dizer que a capa, muitas vezes ela tinha uma frase nas suas costas que dizia assim: vive de esmola. E aí quando Bartimeu anda com essa capa, ele de fato mostra quem ele é. Ele mostra para a sociedade que ele é um menosprezado da sociedade, ele é um mendigo perante a sociedade, ele é mais um perante a sociedade. A capa ela tem muita importância. Os ricos, eles andavam com capa de linho fino. Os reis eram reconhecidos pelas suas capas. Os sacerdotes, quando andavam na rua, todos sabiam que eles eram sacerdotes, porque eles andavam com as suas capas sacerdotais. E aí então, Bartimeu, ele está andando com sua capa de pedir esmola. Ele está andando com sua capa que faz com que ele se sinta diariamente humilhado, com que ele se sinta diariamente inferiorizado, com que ele se sinta diariamente mais um na sociedade. Mas é chegado o dia em que Jesus aparece no caminho de Bartimeu. E aleluia, porque ele apareceu no meu e no seu caminho. E ele cruzou a minha e a tua vida, para tirar de nós toda a capa de humilhação, para tirar de nós toda a capa de condenação, para tirar de nós toda a capa de pecado, e colocar em nós as suas vestes, derramar sobre nós o teu sangue, e nos purificar de todo pecado, a fim de que sejamos limpos, e um dia possamos entrar no reino dos céus com ele, declarando que ele é santo, santo e santo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí então, quando nós entendemos isto, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que a capa representava para o cego de Jericó algumas coisas, e talvez nessa noite ela pode estar representando algumas coisas na sua e na minha vida, na sua e na minha casa. Mas Jesus está aqui nessa noite. Então não cesse de clamar pelo Filho de Deus, não cesse de declarar que o Messias está aqui nessa noite, porque ele vai tocar a minha e a tua vida, e ele vai transformar dia após dia a minha e a tua história. Aleluia. Falando de capa, a primeira coisa que eu quero deixar para nós aqui
que nós temos que ceiar. Então nesse domingo de Santa Ceia, que bom que nós vamos ceiar juntos. Eu quero deixar aqui algumas observações, algumas reflexões. Da primeira coisa que nós percebemos em relação à capa. A capa de Bartimeu, ela identificava a atual condição de Bartimeu. A condição de Bartimeu era de uma vida humilhada, angustiada, triste. Aquela capa fazia com que ele reconhecesse, as pessoas reconhecessem dia após dia a sua deficiência. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e só reparamos nos nossos defeitos, só reparamos nas nossas deficiências. As pessoas só percebem quando nós erramos. Já ouviu aquilo? Quando ela diz assim: eu faço, ninguém dá valor, mas quando eu erro, parece que todo mundo percebe que eu estou aqui. Aí Bartimeu, ele se sentia dessa forma, ele se sentia humilhado, ele se sentia triste, angustiado, porque dia após dia, ele pegava a sua capa, e como alguns estudiosos dizem, que nas costas da capa, de acordo com a autorização do Império Romano, estava lá: vive de esmola, pedidor de esmola. E as pessoas olhavam para ele e não davam valor nenhum. Mas o meu Jesus e o teu Jesus, ele não olha como o mundo olha, ele não olha como as pessoas olham, ele não olha como muitas vezes nós olhamos. Ele olha lá no fundo e ele sabe quem você é, ele sabe aonde você pode chegar, ele sabe aquilo que ele projetou na tua vida, ele sabe o que ele pode fazer na tua vida e através dela. Quando ele olha para você, ele vai além daquilo que os olhos podem ver, ele vai no teu coração, porque ele sabe aquilo que você é e aquilo que você pode fazer quando você der liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, em nome de Jesus. E aí então, eu quero deixar 2 versículos que traz para mim o que de fato nós temos que entender com a nossa identificação. O primeiro está lá em 2 Coríntios, você não precisa abrir, eu anotei tudo aqui para que a gente ganhe tempo. E no livro de 2 Coríntios, na carta aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo de número 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, todas as coisas se tornam novas. Quando Ele entra na minha vida e na tua vida, Ele faz com que eu e você vivamos novidade de vida. Ele faz com que eu e você desfrute, viva coisas novas que outrora nós não vivíamos, coisas que o mundo, as capas do mundo não pode me dar, não pode te dar, as capas das pessoas não podem me dar e não podem te dar. Mas aquilo que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida é tudo novo, porque nós somos nova criatura. Aquilo que nós fazíamos, os pecados que nós cometíamos, as mentiras que nós contávamos, a vida pecaminosa na qual nós estávamos inseridos, agora ela não mais existe, porque não mais eu vivo, e morto não tem expressão, ele não tem vontade, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive, agora a vontade é dEle, o querer é dEle, Ele é Senhor de todas as coisas na minha vida e na tua vida. E aí então Apocalipse vai dizer no capítulo 22 e verso de número 14, na parte A: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Noite de Santa Ceia, nós estamos fazendo memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Como o apóstolo Paulo diz, na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, ele bebeu do cálice, ele disse: fazer isso em memória de mim. E esse sangue derramado na cruz do Calvário, quando eu e você somos lavados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem em novidade de vida. Aí então, a segunda coisa que nós aprendemos em relação à capa, dentro de toda aquela introdução e aquela explicação de capa que nos foi passada, é que a capa ela gera dependência. A dependência de Bartimeu aqui era de sobrevivência. Ele precisava da capa para pedir esmola. Ele precisava sentar à beira do caminho, dos lugares que eram permitidos, para que ele pudesse pedir esmola, porque não se pedia esmola em qualquer lugar. Tinha lugares específicos que podia pedir esmola, e naquele lugar Jesus passou. Naquele lugar onde ninguém talvez quisesse passar, porque falava: aquele lugar ali tem muito pedinte, como nós dizemos hoje.
Aquele lugar é muito perigoso, as pessoas que estão lá podem nos roubar, mas é naquele lugar que Jesus passou, e é naquele lugar que Bartimeu estava, dependendo naquele instante, naqueles dias da capa, porque ele precisava da sua capa para pedir esmola. E aí então nós vamos para alguns versículos da Bíblia, como Isaías capítulo 41, verso de número 13, que diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Quando eu olho para esse texto, e eu percebo que a capa que o mundo me oferece, a capa do recurso, a capa das pessoas, a capa da dependência de uma circunstância. Tem muita gente que está dependendo de uma vacina. Não estou dizendo aqui, tá bom, que vacina seja ruim. Pelo contrário, louvado seja Deus se a vacina do coronavírus chegar. Muita gente está ansiosa, na expectativa, dependendo daquilo que os governantes vão fazer. Muita gente está angustiada, aflita, preocupada, dependendo daquilo que vai ser negociado pelo patrão, daquilo que vai ser negociado no cartório, daquilo que vai ser negociado no Congresso. Às vezes nós ficamos na dependência de pessoas, de circunstâncias, de coisas, mas Jesus nos diz: eu te tomo pela tua mão, e eu cuido da tua vida. Dependa exclusivamente de mim, dependa exclusivamente daquilo que eu posso fazer na tua vida. É por isso que eu e você precisamos atirar a nossa capa ao lado, a capa da dependência daquilo que não pode nos dar vitória, e nos colocar debaixo daquele que pode todas as coisas, porque Ele é Senhor da minha e da sua vida. Aleluia. E Provérbios vai dizer no capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu entendimento, não se apoie em meu entendimento, mas reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará os nossos caminhos. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que tem o domínio de todas as coisas. A minha e a sua dependência precisa ser exclusivamente daquele que tem o conhecimento de quem de fato nós somos, de quem de fato nós podemos ser em Cristo Jesus. E a terceira e última coisa que eu aprendo com a capa é acerca de proteção. A capa, ela pode ser usada como uma proteção da chuva, do frio. Provavelmente Bartimeu pediu esmola em dias de chuva, pediu esmola em dias frios, e a capa lhe dava proteção. Mas aí eu venho com a palavra de Deus. O Senhor, Ele vem com a palavra de Deus, e Ele diz lá no Salmo de número 46, verso de número 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na minha e na sua angústia, na minha e na sua preocupação, no meu e no seu desespero. Ele é socorro bem presente. Ele não é socorro que chega depois, Ele não é socorro que chega adiantado, Ele é socorro que está a todo momento disponível para abençoar, para tocar, para curar, para sarar, para transformar a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Ele é a minha proteção. Talvez você esteja confiando a tua vida a tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que em vão trabalham o vigia, se o Senhor não guardar a casa. Muita gente fica habitolado, desesperado em colocar senha, em colocar segurança, em colocar câmera, e tudo isso é válido, pelo amor de Deus. Não vai dizer que eu estou pregando contra isso, eu sou a favor de tudo isso. Mas se eu e você não confiarmos em Deus, se eu e você não descansarmos em Deus, se Ele não for o nosso seguro, o nosso socorro, a nossa proteção, de nada isso tem valor. E aí então no livro de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Jesus nessa noite, Ele quer tirar de você toda a capa de dependência do mundo, de proteção que não vem dEle. Ele quer tirar de você toda a angústia, toda a humilhação, toda a tristeza, tudo aquilo que te impede de romper. E Ele não quer te dar uma capa somente, Ele quer te revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Ele não está dizendo que eu e você vamos ficar isento de coisas.
Ele não está dizendo que eu e você vamos passar ileso por tribulações, vamos estar ilesos a tribulações e adversidades. Mas ele diz que se a armadura de Deus estiver em nós, não mais a capa do mundo, mas a armadura de Deus, então nós estaremos firmes. E firmes nós resistiremos às astutas ciladas de Satanás. Eu não sei como você tem combatido os seus dias, as suas lutas, os seus medos, as suas adversidades. Mas o que eu sei é que Jesus quer te revestir nessa noite. E quando Ele te revestir, mal nenhum vai poder te tocar e te atingir, porque você estará fortalecido pela palavra, você estará fortalecido pela oração, você estará fortalecido pela consagração, você estará fortalecido, porque eu aprendo aqui, no versículo de número 52, que imediatamente, quando esse cego passou a ver, ele foi seguindo Jesus, estrada afora. Jesus, Ele não quer fazer o milagre, Ele não quer operar maravilhas na tua vida, Ele não quer tirar essa capa de tristeza, de angústia, de rancor, de medo, de raiva de você, e colocar a armadura dele, para que você fique bonitão, no mesmo lugar. Ele quer que você tome a sua cruz e siga Ele, que você tome a sua cruz e vá após Ele, que você viva dia após dia aquilo que Ele tem para você, porque Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, existe jugo, mas o jugo dele é manso, é leve, é humilde. Ele quer tirar de você um jugo de condenação, um jugo de pecado, um jugo mundano, e quer colocar em você o jugo dele, que é leve. Ele quer colocar em você mais do que uma capa, ele quer te colocar uma armadura. Ele quer não que você ande por aí dependendo de outros, ele quer que você ande alvo como a neve, limpo, santificado, purificado, cheio do Espírito Santo, para ser aquilo que ele projetou que você seja, para que você viva aquilo que ele projetou que você vai viver, e para que você desfrute do sobrenatural de Deus aqui, até que ele venha e nós sejamos juntos arrebatados e adoradores lá no céu, para glória, louvor e adoração do nome dele. Você crê nisso? Aleluia. Eu encerro então dizendo algo que eu digitei aqui, que diz assim: decida hoje, assim como aquele cego, deixar a sua capa. Ou seja, deixe hoje a sua velha vida, os seus velhos hábitos, o seu velho caráter, as suas velhas práticas. Receba de Jesus o jugo dele, o fardo dele, mas receba o amor, a salvação, a misericórdia, o poder, a unção, o Espírito Santo de Deus, que desce do alto e te reveste, e nada vai impedir aquilo que Deus tem para a tua vida, e fazer em você, e através de você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé. Eu queria orar rapidamente com você. Nós vamos aqui, nesses 10 minutos que nos restam. Gente, está sendo um desafio para a gente. Uma hora nós quase não pregávamos em uma hora, agora nós temos que fazer tudo em uma hora. Então, resumir a mensagem, refazer a mensagem, ministrar a mensagem, vai ser um desafio, mas nós vamos melhorando a cada dia. Glória a Deus por isso. E eu quero orar, que essa palavra, antes de nós participarmos da mesa, venha de fato gerar vida aos nossos corações. Não porque ela não tem poder, mas como eu disse no começo, ela é poderosa para nos vivificar. Ela é poderosa para nos transformar. Mas eu e você precisamos fazer como aquele cego. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos impede de avançar. Nós precisamos deixar de lado aquilo que acham ao nosso respeito. Nós precisamos deixar de lado aquilo que às vezes nós achamos que nós não podemos, que nós não somos merecedores. Nós precisamos nos lançar em Jesus, porque Jesus sabe aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ser nas mãos dele, no poder do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, deixe para trás a sua capa e viva hoje o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos e te engrandecemos neste lugar. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, Deus. Que saiamos deste lugar nessa noite, Pai, completamente renovados pelo poder dela. Que saiamos nessa noite, ó Deus, restaurados por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nós.
Pai Santo, que toda capa que nós temos carregado em nós, ó Deus, capa de medo, de angústia, de tristeza, de rancor, de falta de perdão, de ódio, Pai Santo, que nessa noite nós joguemos para o lado e nós venhamos a nos revestir das tuas armaduras, nós venhamos a ser empoderados e tomados pelo teu Espírito Santo, que nós venhamos a viver, ó Deus, o novo do Senhor, e que entendamos, ó Deus, que o Senhor é aquele por qual nós dependemos. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso socorro, nós confiamos tudo a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, de fato, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, o sobrenatural, ainda neste tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aquilo que o Senhor projetou para que nós sejamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres de toda condenação, para que de fato vivamos o Teu perdão e venhamos a manifestar o Teu reino e a Tua glória, Te seguindo dia após dia, em nome de Jesus. Se você crê, glorifica Ele e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Aleluia.